Fala garoto, bom dia mesmo, hein? Alô, sétimo ano, tudo bem? É história, professor Titonelli, tudo bem? Ontem foi geografia, hoje é história. E hoje a gente vai dividir nossa aula em dois tópicos. O tópico que está na atividade, que eu vou estar mandando junto, tá? E vou falar um pouquinho sobre essas datas que a gente comemora nessa semana, tá? Nessa semana a gente chama as três datas da pátria, importante para que a gente possa ter uma ideia. Esse abril é muito importante. 19, dia do índio, dia 21, dia de Tiradentes, Confidência Mineira, e a 22 de abril, descobrimento do Brasil, tá? Depois eu dou uma pinceladinha. Bom, vocês vão estar recebendo uma atividade, e essa atividade vai estar falando sobre um movimento importante que houve na Europa, de uma certa forma, assim, a partir de 1400 em diante, 1500, ela estende até um pouquinho mais. Uns chamam de renascimento, outros chamam de humanismo. Mas, assim, por, é, por alguns contextos, nós podemos falar que, na verdade, esse processo todo é o renascimento, e dentro do renascimento surgiu o que a gente chama como do humanismo. Surgiu o humanismo, tá? Então a gente vai ver todo esse contexto, toda essa forma do pensamento, da forma de agir, a importância, o que foi importante no período, o que não foi importante no período, o que se destacou com o período. Por exemplo, se vocês terem uma ideia, a, o Renascimento ele vem no período pós final de Idade Média, ele vem para romper com aquele movimento de barroco, uma coisa mais voltada somente para a religião. Ele quebra todo esse paradigma, ele quebra essa questão, principalmente na questão científica, da questão da valorização do ser humano. Então, não esqueçam especificamente de notar na atividade, vocês vão ver. O que é o Renascimento? Foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica, que se defragou na passagem da Idade Média para a moderna, e um quadro sensível de transformação. As pessoas começaram a olhar a arte diferente, eles começaram a ver a ciência de modo diferente, a religião de modo diferente, tá? Qual foi a grande característica desse período? A volta às ideias clássicas, ao classismo. Titonelli, o que é isso? Classismo seria mais ou menos assim, meus meninos, como que se eles voltassem aos pensamentos da Roma Antiga, da Grécia Antiga, das formas, da beleza, da forma que era pintado, da forma que era desenhado, de como que era feito as esculturas, buscando a perfeição. Então eles queriam como se não houvesse o período da Idade Média mais, que se eles tivessem parado a história somente a partir da Idade Antiga, ela já começasse a surgir com esse pensamento, como se a Idade medieval ela não existisse. Só que tem um problema, você nunca consegue voltar, mesmo se você pega lá atrás e trazer para fazer da mesma maneira um período histórico. Não tem, as pessoas são diferentes, os pensamentos são diferentes, não tem como. Então isso, por mais que eles queriam a reprodução dos traços das formas humanas, as pessoas mais bonitas, os quadros, o contexto, não tinha como. O pensamento já era outro. Eles já estavam irrigados, querendo ou não, eles tinham traços da cultura da Idade Média dentro deles que eles não poderiam abrir mão. Tá? Isso é importante nessa questão. Outra coisa, como que essa questão especificamente do Renascimento, na questão do humanismo, ela traz o homem, sai o teocentrismo, que é Deus como centro de tudo, e entra o antropocentrismo, o homem como centro das coisas, da ciência, da cultura. É um rompimento com a religião? Não é um rompimento com a religião. É uma forma diferenciada de ver a religião. Tá? E a gente, quando ter a aula online, eu vou explicar mais isso aí,
que assim só no vídeo não tem como a gente estar debatendo isso. Como que assim do nada? A burguesia era dona do sistema comercial, de produtivo, ela começa a financiar escritores, pintores, músicos da Renascimento. Por quê? Eles veem com isso a possibilidade de desvincular das ideias religiosas, das ideias, e principalmente para começar a ter uma questão econômica. Se você começa a vender quadros, se você começa a vender obras, se você tem obras que as pessoas começam a equivaler, elas vão estar te mostrando que você tem poder. Quando a burguesia, principalmente Gênova, Veneza, Milão da Itália, elas começam a se consolidar, principalmente ganhando dinheiro com as mercadorias que eles traziam muito da Ásia para vender, eles começam a investir nesse tipo de riqueza. E aí um fato importante, tá? Gutenberg, quando a questão da imprensa, que ele começa a fazer livros mais rápido, principalmente a Bíblia no primeiro momento e depois os outros livros, isso aí desenvolve muitas ideias do Renascimento e do humanismo, tá? De pensar a forma do homem, de pensar a forma de agir e principalmente você ter um relacionamento diferenciado. Vocês estudaram feudalismo, então você tem uma ideia, o humanismo vem quebrar com essa relação de servidão que se tinha no feudalismo. Ela quer quebrar isso e vai quebrar muito também, começar lá na frente na questão do absolutismo monárquico. Vai começar, porque não é só pintura, não é só quadro, é ciência. E aí vai começar também a questão dos pensadores, e isso aí vai estourar lá na frente com o iluminismo. Vocês vão ver agora, vocês veem ano que vem. Mas ela é uma corrente que começa aí, dura mais ou menos um século, mas ela deixa uma semente muito grande para o iluminismo. Só vocês têm consequências interessantes, principalmente com o humanismo. Ele vai esse combate que ele dá à questão do feudalismo, que já é no final do feudalismo, ele enfrenta a questão falando em epidemia, nós estamos em epidemia, da peste bubônica, da peste negra na Europa. E aí tudo isso são fatores massacrantes que ficam na cabeça, que vem para renascer. Quer dizer, renascer é romper com todo esse período terrível que eles viviam. Tá? Qualquer dúvida no meu privado, tá? Sobre as atividades. Fiz uma apanhada da atividade. Gente, hoje 19, estou gravando na segunda noite, mandar vocês amanhã, é dia do índio. O índio foi o primeiro habitante da Terra, ele não chegou aqui. Ele da mesma forma que você tem os incas no Peru, os astecas no México, são os povos, os ameríndios, né? Os povos nativos da Terra. Então, em 500, quando Cabral chega, já existia nações, existia história, existia cultura, existia vida, existia todo um contexto que foi massacrado por vários anos, que foi deixado de lado, sem apoio por muitos anos. E hoje também, se a gente for ver a realidade, é muito complexa do dia do índio. Tá? Dia 21, quarta-feira, é feriado, proclamação. Não é proclamação da República, desculpa, é da Inconfidência Mineira, tá? Tiradentes, dia de Tiradentes, que eles, por isso que eu falo, olha, reflexo, tá? Que as ideias iluministas do século XVIII, aí com uma ideia da França, eles querem acabar com o desmande de Portugal aqui no Brasil, tá? Isso aí 1789. Só que tem uma coisa, a revolta é para eles pagarem menos imposto, um vai e denuncia, a coroa portuguesa vem, arrebenta tudo, e José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, é enforcado, porque era o mais pobre de todos aqueles que estavam fazendo a Inconfidência. Então a corda arrebenta no lado mais fraco. E no dia 22 de abril, o Brasil vai completar 521 anos. A gente tem que começar a analisar como que estamos, como que está o nosso país, como que está a nossa vida, como que está, será que está legal, será que está bem? Pois é, esse é o país que nós temos e o país que nós amamos.
essas coisas estão dando errado agora, vocês como estudantes, vocês podem preparar para melhorar no futuro. Nós como professores temos a obrigação de ajudar vocês nisso. Tá? Na semana, eu acho que tem aula online quinta-feira, nossa, vai passar o horário para vocês e a gente vai debater isso mais sobre renascimento e humanismo. Um abraço, façam atividade, me mandem no privado, tá bom? Fiquem com Deus.